Salve galera, beleza? LF aqui, curso VIPMed, mostrando para vocês a resolução de mais uma questãozinha da nossa apostila VIPMed de Química, contendo as estatísticas das questões das provas anteriores da UERJ na prova discursiva de Química. Então galera, essa questão é a questão 5 da prova de 2009. Nossa questãozinha aqui fala sobre energia de ligação para o cálculo do ΔH. Então eu vou mostrar para você aqui como é que faz isso de uma forma muito rápida, sem você precisar fazer muita conta, tá bom? Então vamos lá, cálculo de ΔH envolvendo energia de ligação. Vem comigo. Então a questão está aqui, galera. Questão 5. No metabolismo das proteínas dos mamíferos, a ureia, representada pela fórmula, e aí ele deu a fórmula molecular. Ó, veja bem, ele deu a fórmula molecular da ureia. É o principal produto nitrogenado excretado pela urina. O teor de ureia na urina pode ser determinado por um método baseado na hidrólise da ureia, que forma amônia e dióxido de carbono. Então você tem que saber a fórmula da amônia e do dióxido de carbono, tá legal? A partir da fórmula estrutural da ureia, primeiro comando, determine o número de oxidação do seu átomo de carbono. Então você tem que montar a fórmula estrutural da ureia. E depois a variação de entalpia correspondente à sua hidrólise em kJ por mol. Então, primeiro, vamos montar a fórmula estrutural da ureia. A ureia é uma diamida. Então, ela tem C dupla O, né? Tem uma carbonila, C dupla O, e essa carbonila ligada a 2NH2. Tá legal? Para a gente deixar isso de uma forma melhor para tanto calcular o NOx como para calcular a variação do ΔH, a gente vai fazer a fórmula mais aberta. Então, eu vou deixar aqui os nitrogênios com as ligações entre os hidrogênios, nós vamos deixar elas em evidência, perfeito? Beleza, então olha só, vamos calcular o NOx aqui do carbono nesse composto. Então, os hidrogênios têm NOx mais 1, então aqui nós temos 4 hidrogênios, os nitrogênios NOx menos 3, o oxigênio menos 2 e o carbono a gente vai chamar de X. Então, a soma de todos esses valores tem que dar quanto? Zero, porque a ureia é uma molécula, uma substância, uma espécie neutra, então a soma dos NOx vai dar zero. Então, como ele quer determine, a gente vai mostrar aqui como foi feito. Ó, X mais, então a soma tem que dar zero, né? Mais menos 2 do oxigênio, mais 4 de todos os hidrogênios, mais menos 6 dos dois nitrogênios, né? Cada um menos 3, isso é igual a zero. Então, isso aqui é uma continha fácil de fazer, né? A gente vai deixar o x de um lado e vai passar os números para o outro. Então, o menos 2 vai virar mais 2, o menos 6 vai virar mais 6 e o mais 4 vai virar menos 4. Então, isso vai dar um NOx de 4. Então, você coloca aqui, NOx igual a mais 4. Tem que colocar o sinal, tá? Bom, agora ele pede para a gente calcular o ΔH da reação de hidrólise. Então, primeiro vamos montar a reação de hidrólise, né? Mas eu vou montar a reação de hidrólise com as moléculas com a fórmula estrutural. Não precisa respeitar geometria, tá? Então, vamos colocar aqui a ureia. A gente acabou de fazer a sua fórmula estrutural, tá? Então, tem aqui a ureia, mais a água, fórmula estrutural da água aqui. E aí a gente tem a reação de hidrólise produzindo amônia, são 2 mols de amônia. Então, cada amônia tem 3 ligações nitrogênio e hidrogênio, mais o CO2 que é oco, né? Lembrando que o CO2 do carbono tem uma hibridização sp, porque tem 2 ligações π, essa hibridização sp dá ao carbono a geometria linear. Bom, agora como é que a gente faz o cálculo do ΔH a partir da energia de ligação? A gente tem que ver o seguinte, que as ligações nos reagentes elas são quebradas e que as ligações nos produtos elas são formadas. E cada um desses processos envolve energia, envolve um processo energético. Para quebrar a ligação, eu estou tirando a estabilidade adquirida pelo composto. Então, quando a gente tem um composto sendo formado, então, tipo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Os átomos são instáveis, tá? Vamos fazer de outra corzinha aqui. Tenho 2 átomos de hidrogênio. Os átomos são instáveis. Então, esses átomos vão fazer ligação para se tornarem estáveis.
tá? E essa estabilidade é a formação da molécula, né? Que é contemplada pela ligação química. Então, a ligação, quando ela é formada, a gente sai de uma estrutura, de estruturas com alta energia para uma estrutura de baixa energia. Então, essa estrutura de baixa energia, ela foi alcançada fazendo com que o excesso da energia fosse o quê? Liberado. Então, a energia aqui, ela é liberada. Logo, o que a gente pode concluir? Que quando a gente tem ligação formada, o processo é exotérmico. Se o processo é exotérmico, toda vez que eu tiver uma ligação formada, eu vou botar no valor daquela ligação o sinal negativo. Quando a gente tem o contrário, tem uma molécula que ela é estável, vamos botar em outra corzinha aqui para ficar bonitinho. Quando eu tenho uma molécula que ela é estável, quando eu tiro ela do seu estado de estabilidade e a coloco na forma de átomos, eu tenho que fazer isso fornecendo energia para ela. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Dar energia, ou seja, a energia precisa ser absorvida. Então, a absorção de energia faz com que a ligação seja rompida. E aí o processo é um processo endotérmico. Então, sempre que for quebrada uma ligação, e isso acontece nos reagentes, o processo valor é positivo. Quando a gente tem a ligação formada no produto, é negativo. Então, toda vez que eu fizer o cálculo, a gente vai fazer isso. Então, quando a gente vem aqui para o nosso esqueminha, como é que a gente calcula o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação vai ser um balanço de quanto tem de energia formada e de energia quebrada. Então, vamos ver quanto de energia foi necessário para quebrar as ligações nos reagentes. Mas olha só o que eu vou ensinar para vocês. A gente só vai computar os valores das ligações que foram efetivamente rompidas. Como assim, Eleve? Olha, quando você olha para o composto, né, ureia, você vê ligação NH, NH, NC, COO, NC, NH. Quando você olha lá para o outro lado, eu vejo ligação NH aqui. Quantas ligações NHs tem aqui? 6. Por quê? 3 para cada amônia. E aqui tem 4. Então, na verdade, foi mais ligação formada do que rompida. Então, não vou computar. Eu vou computar 4 aqui e 6 lá. É a mesma coisa que eu só computar 2 lá. Para que eu vou quebrar a ligação aqui toda? Não há necessidade. Então, eu vou ver o que efetivamente foi quebrado. Olha, por exemplo, outro exemplo, COO. A COO foi quebrada? Aqui a COO? Não, por quê? Porque ela está formada aqui. Quantas ligações COO tem aqui? 2. E aqui? 1. Para que eu vou quebrar uma aqui e formar 2 lá? O valor é só o sinal diferente. Não faz sentido. Então eu vou quebrar o que efetivamente foi quebrado, que não aparece no produto. Então quando eu olho aqui, ó, a ligação CN foi quebrada 2 vezes, porque não tem CN no meu produto. Tem alguma ligação CN aqui no produto? Não tem. Então aqui foram 2 ligações CN. Cada uma vale quanto? Cada ligação CN vale 305, se a gente olhar aqui na tabelinha. Ó. Só que ela vai levar o sinal positivo. Então, vai ser 2 vezes mais 305. Isso dá mais 610. Tá bom? E o que mais foi rompido? As ligações HO. A ligação HO ela foi quebrada, porque não aparece HO lá no produto. E foram 2 para cada água. Então, quanto é a ligação HO? A ligação HO é 460. Mas ela vai levar o valor o quê? Positivo. Então, vai ser mais 460. Isso vai dar mais 920. No geral, quanto de ligação foi quebrada, né? Qual o valor? Mais 1.530. Perfeito? Se lá do outro lado der, por exemplo, menos 1.500, significa que o ΔH é 30 e positivo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular quanto de energia foi liberada na formação das ligações que foram formadas efetivamente. Lembrando que aqui eu tinha 4 ligações NH e aqui eu tenho 6.
Logo, foram formadas duas ligações NH. E lembrando que ligação formada vai levar o sinal negativo. Então, aqui é menos 390. Então, menos 390, isso aqui vai dar menos 780. Beleza? E agora, efetivamente, como eu tenho duas ligações C-O, mas lá no reagente eu tenho uma, foi efetivamente formada uma ligação C-O. Quanto vale a ligação C-O? É só a gente olhar na tabelinha. A C-O vale 800, mas tem que levar o valor negativo, menos 800, então vai dar menos 800 aqui. Então, eu vou fazer a soma. Isso dá menos 1.580. Quanto vai ser o ΔH? Eu não vou usar a fórmula, porque produto menos reagente é só quando você tem ΔH de formação. Você vai olhar para os dois valores, tá? Em módulo. Quem é o maior? 1.580. Então, eu repito o sinal dele, tá? Eu repito o sinal do menos 1.580. Então, é menos. O ΔH vai ser negativo. E qual é a diferença? Quanto eu preciso... Quanto falta para 1.530 alcançar 1.580? 50. Então é menos 50 kJ por mol. Pronto. Olha como é que a conta ficou bem mais fácil. Se você quebra tudo, depois forma tudo, não faz sentido, não tem necessidade. Porque você está colocando aqui, se imagina, eu quebrasse 4 ligações NH e ia formar 6 lá, é a mesma coisa que formasse só 2. Então essa análise é muito importante você fazer para aumentar a velocidade da sua resolução. Beleza? Então tá aí, pessoal. Resolvemos a questão 5, uma questão bem legal, uma questão não considerada fácil, porque ΔH de ligação não é todo mundo que consegue fazer, e quando faz um caminho muito mais longo do que esse que eu mostrei para vocês. Então é isso, VIPMed é assim, a gente mostra o caminho das pedras para você. Vem com a gente aperfeiçoar sua preparação para a resolução das questões discursivas de Química e Biologia da prova da UERJ e dos vestibulares discursivos. Vamos embora, vamos resolver.